Esta semana, a Câmara dos Deputados concentra os esforços na regulamentação da reforma tributária. O objetivo agora é aprovar o texto antes do recesso parlamentar de 18 de julho. O relatório apresentado sugere alterações importantes, incluindo isenções para nanoempreendedores e também ajustes nas alíquotas para vários setores. Destaca-se, inclusive, a retirada, a exclusão do Viagra da lista de isenções e também a inclusão, ou seja, a entrada de produtos para a saúde menstrual. Além disso, o governo admite que a inclusão de carne na cesta básica, isentando-a de tributos, enfrenta resistência no Congresso. A medida, apesar de apoiada por Lula e a bancada ruralista, é vista como prejudicial pela maioria dos líderes partidários, pois elevaria a alíquota geral, sem promover justiça social efetiva. A proposta original previa redução de 60% na alíquota para carnes. Você, Luiz Felipe Dávila, se houver isenção para muitos setores, parece que a reforma não vai fazer sentido nenhum, né? Não vai fazer mesmo. A discussão da reforma tributária, na regulamentação, ela tinha de começar com uma medida que eu anunciei aqui no Pingo nos Is. Precisava começar já determinando qual que seria a alíquota máxima. E essa alíquota tinha que ser de 20%. Por quê? Porque 20% já é uma das maiores alíquotas de imposto de valor agregado na América Latina. Então o Brasil estaria no top do IVA mais alto já da América Latina, e isso forçaria a discussão durante a regulamentação de tratar daqueles assuntos que os políticos não gostam de tratar, que é a redução da despesa pública, que é a eficiência do gasto. Como é que nós vamos mensurar se esse gasto está realmente melhorando a vida das pessoas, a qualidade do serviço público? E, por último, cortar subsídio e benefícios fiscais do setor privado, porque o corporativismo empresarial é tão nefasto quanto o corporativismo público, porque luta por feudos de privilégio, e isso faz com que, para acomodar todos esses interesses, que nós tenhamos a alíquota mais alta do mundo. E isso é o fim da reforma. É o fim da reforma porque, além de aumentar a carga tributária, nós temos um segundo problema. Toda a complexidade que deveria ser extirpada dessa reforma, justamente é por isso que o Brasil apoiava uma reforma tributária baseada no IVA, volta a dominar a discussão da reforma tributária, porque cada exceção aumenta a complexidade do sistema. Então, toda a meta inicial, que era simplificar regras, acaba. Ou seja, na regulamentação dessa reforma tributária, feita de forma assodada, portas fechadas, na verdade, abriu as portas para a pressão dos lobbies corporativistas, público e privado. E isso é a forma pela qual nós vamos sepultar uma reforma tão importante para o país. Regulamentação da reforma tributária no calendário de apreciações da Câmara Federal nesta semana, Beraldo. Corremos o risco de aprovar um texto que vai mais prejudicar do que ajudar, Beraldo? Para fechar você, por favor. Não, corremos o risco não. Isso vai acontecer. A gente está vendo a tragédia sendo construída, porque, como disse o Dávila, não trará simplicidade para o processo tributário brasileiro. É uma reforma tributária que não conseguiu discutir, por exemplo, um novo propósito para a Receita Federal. Você tem toda uma estrutura de mentes iluminadas que vão decidir sobre questões tributárias e tal, que ninguém entende. E aí eu começo a me perguntar, por que tratar dessa reforma tributária discutida há décadas na Câmara dos Deputados? Por que tratar desta forma? Será que o propósito, no fim, descobriremos que o propósito foi só atiçar os lobistas? Atiçar o contato com o empresariado desesperado porque está vendo a tragédia que está sendo construída? Uma cesta básica que não inclui carne? Que diabo de cesta básica é essa? Não inclui carne na cesta básica para tratar das isenções? Medida apoiada por um governo que se elegeu prometendo que a população ia comer picanha. Então está tudo absolutamente fora de lugar e a gente vai ver um monstro
sendo criado a partir dessa reforma tributária, que vai passar a mão na cabeça dos amigos e dar chicotada no lombo da população brasileira, que vai ter que pagar a conta. Tornou-se um grande absurdo. Mais uma oportunidade de ouro perdida. E assim o Brasil vai dando passos largos à falta de competitividade e ao atraso, Canel. É isso. Cristiano Beraldo, a gente quer agradecer muito, viu, Beraldo? Beraldo, em meio ao furacão Beryl, conseguiu se organizar, se ajustar, mesmo sem energia elétrica, usando a bateria do celular, que também não estava em 100%. Beraldo, valeu demais. Cuidado por aí, viu? Espero que você e sua família fiquem bem e amanhã um novo encontro para você atualizar a gente dessa situação que atinge várias localidades aí dos Estados Unidos. Boa sorte para você, amigo. Obrigado. Legal. Seguimos por aqui, Mota. Faltou você. A frustração de muitos em relação à reforma tributária. Bom, o Mota então vai trazer a análise e o complemento dele depois do break comercial. 90 segundos, 1 minuto e meio, super rápido. O Mota vai trazer suas impressões sobre a reforma tributária que deve ser votada, pelo menos a regulamentação nesta semana. 1 minuto e meio, hein? Fique por aí. Estamos de volta com programas Pingos nos Is, os assuntos importantes do início dessa semana, sempre contando com as análises e os debates com os nossos comentaristas. Mota, faltou você, hein? Regulamentação da reforma tributária é um dos temas prioritários da Câmara Federal nesta semana. Claro, o objetivo é tratar dessa questão, avançar com isso antes do recesso parlamentar. Agora, por algumas ocasiões você demonstrou uma certa frustração com o texto que vem sendo apresentado e debatido nos grupos de trabalho, né, Mota? A gente sempre disse aqui, né, Caniato, foi aprovado um cheque em branco. O cheque está sendo preenchido agora e nós, cidadãos, eleitores, não fomos convidados para isso. É lógico, né, que o governo também está participando aí do preenchimento desses cheques. A chance do cheque ser preenchido de uma forma boa para a gente é zero. Eu continuo querendo saber só uma coisa, Caniato. A maconha também vai pagar imposto? Ou será que a maconha ficou de fora dessa reforma?